Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 11, Pecado. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que em nome de Jesus ela seja sensível ao ouvir tua voz e que ela possa obedecer. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O autor do pecado. Deus não pode ser considerado o autor do pecado. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, verso de número 13. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 de João capítulo 1, verso de número 5. Deus de maneira nenhuma causa o pecado, o incita, o tolera, é autor ou o aprova ou de alguma maneira consente com ele. Deus nunca é a causa ou agente do pecado. Ele somente permite que agentes do mal realizem seus feitos, então ele domina o mal pela sua própria sabedoria e santos fins. Os propósitos de Deus em permitir o mal são sempre bons. Por isso José pôde dizer aos seus irmãos que o haviam vendido à escravidão: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Gênesis capítulo 50, verso de número 20. Os enganos do pecado. Existem pelo menos 5 enganos que o pecado promove na mente da pessoa. São eles: primeiro, traz satisfação e felicidade. Mentira. Na realidade, o pecado poderá até lhe trazer prazer, mas jamais lhe trará felicidade. No pecado, o prazer é nosso, mas a alegria é de Satanás. Na santidade, ambos, prazer e felicidade, são nossos. Quando Sansão estava se banqueteando nos braços de Dalila, o diabo escondeu dele que seus olhos seriam furados no futuro. O pecado é enganoso. Você não perceberá que está caindo, afundando e, em alguns casos, prostrado, e em outros só faltando se prostrar. O pecado é cruel, mortal e eficiente. Segundo, você não ficará sozinho. Mentira! Deus não permitirá que uma pessoa que está em pecado ou sofrendo as consequências do pecado seja paparicado. Ele terá de ser duramente tratado. Você precisa saber disso antes de pecar, que tão logo depois de pecar, você ficará sozinho. Hernandes Dias Lopes diz: há pessoas que fazem da vida um pecado e do pecado uma vida. Terceiro, se você tomar cuidado, não será exposto. Mentira! Não é o diabo que expõe uma pessoa, e sim o próprio Deus. Não vale a pena para o diabo a exposição do pecador. Ele quer que o pecador se sinta confortável nas trevas. É Deus quem traz à luz todas as coisas. Quarto, não sofrerá as consequências. Mentira! Apenas pelo fato de pedir perdão, sendo um arrependimento genuíno em lágrimas, pensa que não sofrerá as consequências? Mentira! Vamos ver agora, de uma maneira bem simples e didática, as 2 consequências do pecado. Primeiro, do pecado perdoado. Segundo, do pecado não perdoado. A primeira é a consequência do pecado perdoado. É a consequência mesmo. Você precisa entender que seus atos custam caro. Você ter sido perdoado, e vai por mim, se houve um verdadeiro arrependimento seguido do abandono do pecado, você será perdoado. Mesmo assim, irá arcar com as consequências dos seus atos. Eles terão de ser enfrentados. Uma paráfrase minha. Depois que você fez a compra, o boleto chega. Fecha parênteses da Eliane aqui e continuamos com o autor. A segunda é a consequência do pecado não perdoado. Bom, nesse caso nem preciso me aprofundar para dizer que o juízo de Deus não virá sobre pessoas que pecaram, mas sim sobre pessoas que estão em pecado hoje. Precisamos entender que não há esperança para aqueles que não se arrependeram de seus pecados. E se conseguinte não os abandonarem, o único pecado que tem perdão é o pecado abandonado. 3 motivos pelos quais Deus permite a consequência. Porque é necessário que venha a consequência dos seus pecados? Em primeiro lugar, para mostrar a malignidade do pecado. Em segundo lugar, para mostrar que Deus não trata com leviandade o pecado. E em terceiro lugar, para humilhar e santificar o pecador. Temos muitos exemplos na Bíblia
na Bíblia, de Deus humilhando o pecador e depois santificando-o. Quinto, quando você se arrepender, logo as coisas mudarão. Mentira. Que grande engano, que grande mentira, que grande engodo. Vejamos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que, mesmo depois de terem se arrependido, pagaram um alto preço pelo que fizeram. Davi pecou e pagou com a própria família. Sansão pecou e pagou com a própria vida. Davi, um pecado apenas o amorteceu e o fez dormir. Sansão pecava, pedia perdão e o poder voltava. Muitos estão assim, e foi assim até pagar com a própria vida. Veja esse engano fatal na mente de Sansão, que era juiz e saiu de uma condição respeitada e honrada perante o seu povo, temido pelos seus inimigos, e como termina? Sendo bobo da corte dos filisteus, cego, escravo e palhaço. Vamos analisar em detalhes um pouco sobre esse caso, o caso de Sansão. Em Juízes, no capítulo 15, veremos todos esses detalhes. Sansão era um grande homem de Deus. Não foi como Jefté, que julgou Israel apenas por 6 meses e por causa dos seus enormes desvios de caráter foi cortado. Mas também não foi como Gideão, que julgou Israel por 40 anos. Sansão julgou a nação do Senhor por 20 anos, um tempo razoável. Uau! Glória a Deus! A leitura de hoje ela vai se encerrar por aqui. Mas eu quero deixar essa mensagem dessa paráfrase que eu fiz da leitura de hoje. O boleto chega para todo mundo. O pecado tem consequência. Há perdão se há arrependimento, mas a consequência não é tirada de nós. Muitas vezes ela pode ser até amenizada. Pode ser. Deus, na sua multiforme graça e em sua justiça, Ele não tem como você plantar batata e colher cebola. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Portanto, o exemplo do que o boleto vai chegar. Se você fez uma compra, o boleto vai chegar. Ah, Eliane, mas Jesus Cristo já pagou toda a escritura de dívida. Sim, no caso do arrependimento. No caso do arrependimento, você sim, a tua escritura de dívida, de pecador é rasgada. Mas a consequência do teu pecado é mantida. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Ele é um Deus de graça, mas a sua palavra não muda. Os valores de Deus, a moral de Deus, Deus ele é imutável. Então, embora você possa ter se arrependido e o Senhor possa te ter enxertado na oliveira verdadeira, a consequência para o pecado vem para todas as pessoas. Mais uma vez, o boleto chega para todo mundo. Mais uma vez, não há como plantar cenouras e colher mandioca. Essa é a grande verdade. E o reino de Deus é estabelecido por princípios. E os princípios estabelecidos são vivenciados. Que Deus te abençoe. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.